Muito bem, muito bem. Olá, pessoal, uma boa tarde. É muito bacana o momento em que hoje se encontra, dia 26 de dezembro. Algo muito maravilhoso surgiu no coração de uma pessoa. E, e essa pessoa veio crescendo com seus momentos, se autodesenvolvendo dentro das experiências da vida, tocando a sua vida de uma maneira muito graciosa. As intempéries do tempo tentou atrapalhar todo o seu currículo de história, mas ela soube se desvencilhar disso e hoje ela está aqui conosco para dar o seu parecer de como que ela conseguiu ser a experiência nisso tudo. E por isso nós estamos aqui hoje com a Marilene Cardoso. É um prazer enorme estar dividindo essa bancada, estar diante desse evento assim que é tão gracioso, tem uma dimensão tão grande com relação ao quantitativo daquilo que você sonhou no teu coração, que hoje é muito assim incrível. E estar nesse momento, estar nessa hora, compartilhando isso tudo, é algo que não se mede, é algo que não tem como você dizer assim, isso vai aqui e acaba aqui. Não, porque quando se fala de transbordar sobre vidas, quando se fala de você se dedicar para vidas, ele não tem limite, porque é o amor. Primeiro, o amor próprio, claro, porque se você não consegue se amar, você não consegue transmitir isso que você tem no teu coração. E isso tem que estar acima de tudo, né? Deus nos orienta, né, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então é muito assim gracioso esse momento de poder estar aqui compartilhando isso com você. Humanamente Zen é algo que realmente já aconteceu, vai ser um estrondo nos corações de muitas pessoas, trazendo muita paz, equilíbrio emocional, saúde, riqueza de personalidade e, acima de tudo, um ambiente mais saudável. Então, Marilene, boa tarde. Boa tarde. Uma pergunta assim bem bacana com relação a Marilene, né? A sua história, o seu momento, o seu desenvolvimento, né? O teu currículo de vida, eu acho que é algo assim, perto do que a gente já conversou, bem bacana. Mas eu acredito que muita gente precisa conhecer isso. Não somente nos livros, mas agora com essa oportunidade das mídias. Então, vamos partir para cima. Nos conte da tua história, nos conte o que está no teu coração. Fique à vontade, fique tranquila e vamos seguindo nesse nosso momento aqui maravilhoso. Então, Marilene, a pergunta é: quem é a Marilene Cardoso? Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui com o Júlio, um amigo do coração, um parceiro, um sócio nessa empresa. Marilene Cardoso, quem é? É uma pessoa sonhadora, uma pessoa do bem, uma pessoa que acredita muito em Deus. A minha história sempre foi de uma mulher muito batalhadora e que sempre acreditou muito na felicidade. Eu sempre pus na minha vida como objetivo principal ser feliz. Eu preciso ser feliz acima de qualquer coisa, porque eu acredito que eu sendo feliz, eu faço qualquer pessoa ao meu redor feliz. Então, eu nasci em Santa Catarina e fui morar no Rio Grande do Sul com 9 anos e lá eu tive toda a minha história de vida, em Caxias do Sul. Eu sempre trabalhei como manicure, então a minha profissão, sempre fui dona de salão, dona do meu negócio, mas depois de 12 anos de trabalho, eu acabei entrando em staff de trabalho e tal, e começou a me dar doenças, eu era uma pessoa muito estressada, eu estava lidando com uma úlcera. Eu já tinha casado nessa época e aí eu engravidei da minha filha, onde eu tive que parar o meu processo de tratamento de úlcera que eu estava tendo. E ao mesmo tempo eu estava grávida, então eu tinha que achar um método na minha vida para que eu me tornasse uma pessoa menos estressada. Foi onde eu decidi parar por um tempo de trabalhar e cuidar da minha saúde. E aí onde eu fui buscar o lado do Zen, vamos dizer assim, né? Não era ainda o lado do yoga, mas foi onde eu comecei a estudar o budismo.
E aí, estudando budismo, a minha filha já tinha nascido, já tinha se passado 2, 3 anos, e eu continuava uma pessoa muito estressada, muito nervosa, continuava trabalhando muito. E eu posso dizer que o grande start da minha vida, que eu fui buscar realmente uma mudança, assim, foi quando eu cheguei em casa um dia, a minha filha estava com o pai dela, e eles estavam brincando naturalmente, assim, na sala, porque o pai dela sempre foi um cara muito brincalhão, assim, cuidava muito bem dela. E eu cheguei em casa, já naquele ponto de estresse, eu comecei a reclamar, porque a casa não estava limpa, a louça não estava lavada, ela ainda não tinha tomado banho. E ela olhou para mim e falou assim, uma criança com apenas 4 anos, ela me disse assim, mãe, por que que toda vez que você chega em casa, você acaba com a nossa felicidade? E aí aquilo para mim foi como um baque muito grande, assim, porque eu me vi frente a um presente muito grande que Deus tinha me dado, que é minha filha. Ela nunca, 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 jamais me deixou uma noite acordada. Eu não tenho reclamação da minha filha, ela é realmente um presente de Deus na minha vida. E aí eu definitivamente entendi que eu precisava mudar. E aí eu decidi que a gente iria embora para a praia, morar na praia. Por quê? Como eu ainda não me via mudando como a minha família merecia, eu pensei, vou mudar, vou ir para a praia e tal. E lá eu vou ser mais zen, porque a praia todo mundo é zen, né? Todo mundo é mais calmo. E aí eu cheguei lá e eu tinha uma vida que eu tinha tudo, eu era financeiramente muito bem estabilizada, não precisava mais trabalhar, tinha casa, tinha carro, tinha tudo que eu queria e ainda morava numa belíssima praia que era Garopaba. E mesmo assim, eu não me via calma, não me via feliz. Eu me via ainda estressando todas as pessoas que estavam ao meu redor. E aí também eu ouvi uma segunda frase que impactou muito a minha vida. Que eu falei assim, que o mal era que todos os lugares que eu ia, as pessoas me estressavam. E aí uma pessoa disse assim para mim, não é as pessoas que te estressam, é você quem escolhe se estressar com tudo que as pessoas fazem. Tudo aquilo que você buscou, você ainda não entendeu que são escolhas? E aí, nesse meio tempo, passou-se alguns meses, veio a pandemia. Na pandemia, eu fiquei sozinha em Garopaba, porque tanto a Tainá quanto o pai dela foram cuidar dos avós lá no sul. E eu resolvi fazer 2 cursos de yoga. Em 1 ano e meio, eu fiz 2 cursos de yoga. E eu literalmente posso falar que enquanto a pandemia passou, eu me transformei. Eu fui do fundo do poço até o renascimento. Quando a pandemia passou, eu era uma nova pessoa, eu tinha renascido. Eu tinha entendido o verdadeiro significado de ser um ser humano de verdade para a gente e para as pessoas que nos cercam. E aí eu entendi que a gente escolhe o caminho que a gente quer estar. E a partir daquele momento eu decidi que eu nunca mais ia sair do caminho que eu tinha escolhido, que era ser uma pessoa do bem, para mim e para todas as outras pessoas. Seu relacionamento com a tua filha, após isso tudo, o que que você pode passar para dizer assim, isso aqui foi, agora ela tá conseguindo enxergar uma mãe diferenciada. Como é que ela se porta hoje com relação a você? Totalmente diferente. Eu digo que eu tive 2 ápices, 3 ápices na minha vida com a Tainá. Uma eu posso dizer que foi no começo, que foi o start que ela me deu com essa frase, que eu resolvi mudar. A segunda foi quando eu deixei ela ir morar com o pai dela, porque eu recebi um sinal de Deus muito grande. Eu recebi um dia, ainda vou fazer um podcast contando essa história. E eu deixei ela ir morar com o pai dela. E 2 meses depois ela veio me passar as férias comigo e a gente estava tomando banho juntas. E eu lembro que ela disse assim, mãe, você sabe por que Deus não deixou eu e você ficar juntas? E aí eu falei, não, filha, por quê? Aí ela me disse assim, porque eu e você somos 2 pontos de luz no mundo. E Deus nunca deixa 2 pontos de luz no mesmo lugar. Porque Ele precisa iluminar lugares diferentes. Uau! E eu estava no banho com a minha filha e aquilo me impactou de um jeito. E eu procuro, sempre quando ela expõe as emoções dela, eu tento não me emocionar para que ela dê continuidade àquilo, sabe?
E aí eu falei para ela assim, nossa filha, que lindo isso. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 9 anos na época. Uau! E aí eu disse para ela, que lindo isso, filha. Como eu gostaria de estar gravando isso que você falou. E ela falou assim, eu entendi, mãe, que Deus não vai deixar a gente junto porque nós duas somos pessoas fortes. Você é muito forte, mãe, e você não precisa de mim do teu lado para ser mais forte. Mas o meu pai precisa de mim. Porque eu sou o ponto de luz do meu pai e você é do mundo que te cerca. E aí eu falei, estou no caminho certo. Tendo o testemunho da própria filha e, consequentemente, dos que estão ao redor, não tem mais, acho que, motivação, né, para fazer a gente entender de uma vez por todas e sacramentar que aquilo que, de fato, você colocou no teu coração tem a ver com aquela frase, né, Deus, ele confirma os passos do homem bom, então não tem como. E também o sucesso deixa rastro. E isso é um rastro do sucesso, isso é rastro de algo muito grande que vai acontecer. E perto disso tudo, vocês traçaram algum sonho específico juntas com relação a isso? Você disse assim, não, filho, eu vou vencer por nós, vou fazer por nós. Tem alguma coisa que você colocou no coração? Você disse assim, esse vai ser o divisor do que eu vou buscar por nós. Tem alguma coisa exclusiva assim? Com certeza tem. A Tainá é uma menina que ela é apaixonada por morar em Garopaba. E hoje eu não moro lá, moro em São Paulo pelos propósitos do meu trabalho, da minha empresa. Mas eu sempre disse para ela que eu ainda vou voltar a, não de repente morar em Garopaba, mas eu vou ter a minha casa lá, com uma piscina como ela quer e com um espaço pet do jeito que ela quer. Então eu prometi isso para ela e eu vou cumprir com certeza absoluta. Como que foi essa mudança sua, esse caminho para você pensar assim, eu vou para São Paulo? Porque você poderia ir para o Rio, poderia ir para Curitiba, poderia ir para o norte, para qualquer lugar, e você veio parar justamente em São Paulo. O que te trouxe para São Paulo assim? Aí então a gente vai do curso de yoga para o curso de coaching que eu decidi fazer, porque eu tinha formação de yoga e eu tinha certeza que era aquele caminho que eu queria seguir. Mas eu não tinha ainda a desenvoltura para lidar com pessoas. Falei, como eu vou apresentar isso para as pessoas, né? Como eu vou falar de yoga sendo tão tímida? Porque aí eu não era mais uma pessoa estressada, eu era muito calma, era muito pensativa, muito concreta em tudo que eu queria, mas eu não tinha desenvoltura de chegar nas pessoas. Eu falei, vou fazer um curso de coaching, né? Na época eu nem sabia muito bem o que era. Eu falei, deve ser para lidar com pessoas e tal. E aí eu decidi fazer o curso de coaching ainda morando em Garopaba, fiz em Florianópolis, mas a unidade de onde eu fiz o curso, da escola, é aqui de São Paulo, né? Que é o IBC. Aí eu fui fazer o curso e eu cheguei lá e o pouco que faltava para mim me transformar, eu fui transformada lá dentro do curso de coach. Por que eu digo que o pouco que faltava, ou talvez muito? Porque no curso de yoga eu tinha me transformado, Marilene, sabe? Todos os meus traumas, todas as minhas dores, todas as pessoas que eu tinha que pedir perdão, tudo aquilo que eu tinha que mudar em mim, eu mudei, sabe? Eu entendi verdadeiramente que o mundo não ia mudar para mim, mas que eu podia mudar o mundo se eu mudasse a mim mesmo, me transformando. Quando eu cheguei no curso de coaching, eu entendi que não só você se transforma, como você, com a sua transformação, você consegue ajudar outras pessoas. De que forma? Olhando para elas, tirando qualquer forma de julgamento e colocando toda forma de questionamento do curiosidade, porquê, né? das atitudes. Curiosidade. É tirar o julgamento e colocar a curiosidade. Quando você faz isso, você começa a entender a dor do outro e começa a achar respostas do porquê daquelas dores. E aí você descobre que você se tornou um verdadeiro profissional. Porque quando você olha para a dor do outro, entende ela e tem as respostas para que você possa ajudar elas a se transformar da mesma maneira, você entende que você se tornou um profissional de verdade. E foi por isso que eu decidi criar a empresa e levar esse sonho adiante. O que é bacana disso tudo é que, na mesma maneira em que você tornou-se leve, sem aquele peso,
da ansiedade, da depressão, de tudo que você estava vivendo, automaticamente, quando você entendeu isso, você falou assim, o que eu tenho eu não posso ter só para mim. E aí esse investimento em transbordar na vida das pessoas e, consequentemente, deixá-las também muito mais leve, o que traz um ambiente saudável, né? Tanto dentro da residência, do comercial, do empresarial, em qualquer área, basicamente, né? E a gente, literalmente, nos tornamos uma pessoa melhor. Haja vista que a primeira instituição na face da Terra é a família. Então, uma família forte, uma sociedade forte. E um outro ponto bacana que eu gosto de falar é que é o seguinte, a pessoa forte, ela se defende. E a pessoa mais forte defende os outros. Então, esse transbordo tem a ver muito com aquilo que você se tornou e hoje você está com essa disposição de transformar na vida das pessoas. E isso é incrível e maravilhoso. Isso é bem, bem bacana. E atualmente, em São Paulo, como é que você está experienciando tudo isso? Como é que você está tratando essa questão da distância, né, com a Tainá? Né? Como é que você age hoje em São Paulo com relação a esse projeto que você tem no teu coração e também esse zelo, né? Esse sonho pequeno que ficou lá em Garopaba, né? Meu sonho, a minha motivação é minha filha, é tudo por ela, sempre por ela, até porque ela é uma pessoa merecedora de tudo isso. É um ser humano de muita luz mesmo. A minha vinda para São Paulo se deu por conta da minha formação de profissional self-coaching e pela escola ser aqui. Então, eu queria vir e me profissionalizar um pouco mais, né? Então, ainda lá no Sul, eu vinha constantemente para cá, fazia curso de graduação ali mesmo no IBC, até que um dia eu decidi vir de verdade. Por quê? Eu via que lá no Sul, na praia, não tinha oportunidades para mim colocar esse projeto em prática. Por quê? Porque depois das minhas formações, tanto de coach quanto de yoga, eu recebi um presente da minha escola de formação de yoga, que era ser promotora de um projeto que eles desenvolveram para empresas. Então, é um projeto desenvolvido para empresas que trabalham com técnicas voltadas para o lado de yoga, mas com aulas voltadas para problemas cotidianos de qualquer empresa. Dores na lombar, dores nas costas, estresse, ansiedade. LER, né? Então, isso, todas as doenças aí que englobam a LER, né? E de 5.000 alunos, na época, eles escolheram 23 promotores e eu estava entre uma delas. Mas eu não vi esse projeto sendo desenvolvido lá na praia. Mas eu tinha ele muito forte no meu coração. E quando eu recebi a promotoria desse projeto, eu falei, cara, eu tenho que criar uma empresa para isso. E eu fiquei 3 dias em meditação. 3 não, vou te falar até mais, porque eu abri um jejum de 72 horas e eu disse que eu ia ficar em meditação até eu descobrir o nome dessa empresa. E aí, 72 horas depois, não tinha fechado bem 72 horas, ia fechar meia-noite, mas eu já estava em meditação naquele dia. Estava chovendo, eu estava no sofá sentada. E na mesma hora, a menina que ia registrar o nome para mim, no MEI, ela entrou em contato comigo e ela falou, eu preciso do nome. E tem que ser agora, porque depois eu vou viajar e não vou ter tempo para fazer isso para você. E eu fechei os olhos e eu falei, Deus, me dá esse nome. E ele colocou no meu coração, Humanamente Zen. Porque ela me disse assim, ela disse, tem que ser alguma coisa relacionada ao humano, porque como você quer tratar o ser humano com um lado zen, eu falei, Humanamente Zen, é esse o nome. E foi aí que surgiu. E depois desse dia começou a latejar muito forte no meu coração a questão de sair de lá. Porque eu estava em uma situação que eu estava muito vulnerável financeiramente. Mas ao mesmo tempo eu estava muito confortável porque eu estava próximo da minha família. E aí um dia eu cheguei à conclusão que eu falei assim, gente, enquanto tiver um suporte perto de mim, isso vai se tornar uma zona de conforto. E eu não quero isso. Eu vou sair e eu vou para um lugar onde eu não tenho apoio nenhum. E eu vou ser obrigado a caminhar. Eu vou ser obrigado a sair daqui. Eu vou ser obrigado a dar mais um passo. Só que nesse meio tempo tinha minha filha.
E ela estava em Garopaba, 300 quilômetros de mim. E eu estava tomando uma decisão de passar para 700 quilômetros longe dela. E aí eu subi para Garopaba e falei com ela. E expliquei toda a situação. Filha, a mãe está pensando em ir para São Paulo. E ela me olhou e ela falou assim, que legal, mãe. Nossa, eu vou amar que tu vai morar em São Paulo. Porque os youtubers que eu mais gosto estão morando em São Paulo. E aí eu tive o aval da pessoa que era a única pessoa importante para mim. Eu arrumei tudo e vim a São Paulo. Mas em São Paulo eu também tinha outras 2 pessoas que me apoiavam demais. Uma só, na verdade, a Luzia, nossa amiga em comum. E eu também tinha um projeto de vida para começar aqui, que é Humanamente Zen. Mas eu não ia começar isso sozinha, porque ao mesmo tempo que eu estava recebendo esse chamado, logo que eu recebi a promotoria da minha escola de yoga, do projeto Energize, eu larguei esse projeto na mão de um amigo meu, né, o Júlio, que está aqui com nós, e prontamente ele nem esperou eu terminar de falar. Eu digo que ele abraçou esse projeto comigo na mesma hora, porque eu comecei a apresentar o projeto para ele. Ele falou, tô dentro, Mari. E eu falei, mas você nem esperou terminar de falar. Ele falou, tô dentro, tudo aquilo que você acredita, para mim é verdade. E é isso, eu tô dentro, só me diz o que a gente tem que fazer. E aí eu falei, então a gente vai para São Paulo e vai botar esse projeto no papel. E aí ele entrou comigo nesse projeto. Tem sido uma preparação fabulosa. E eu acho que os processos que está acontecendo realmente está sendo assim de grande valia. E eu acredito que só tem a agregar, e quando tivermos a oportunidade de lançar de fato e de verdade, eu acho que mais do que preparado a gente já está. Então acho que agora é só mesmo essa questão burocrática, que cabe alguns ajustes, e depois o Brasil todo vai estar conhecendo a Humanamente Zen. Mari, um ponto que é bacana que você sempre comenta, você sempre diz assim, né? Deus está comigo, né? Eu sou filha de Deus. Você sempre traz Deus. Como é que foi essa sua relação com Deus, esse encontro? Como é que você, tipo assim, por mais que a gente, até aqueles que crescem dentro de um lar evangélico, eles precisam ter um encontro de fato, de verdade com Deus. Porque tem que ser um encontro deles, e não da maneira com que eles é apresentado a Deus ou Deus é apresentado a eles. Como que foi esse seu momento com Deus? Como é que é esse momento? Oração? Foi a meditação que te ajudou? Foi o yoga? Como é que... Conta essa parte que eu acho que é bem legal para nós. Isso veio dos seus momentos de lamúria? Como é que foi isso? Essa conexão tão saudosa que a gente vê você falando de Deus. O meu encontro com Deus, eu digo que foi no pior momento da minha vida, como eu acredito que para muitas pessoas. E hoje eu entendo o significado disso. Por quê? Eu acho que Deus aparece para você quando você fecha os olhos para tudo aquilo que te cerca. Eu digo que quando eu estava no ápice da minha vida, que eu tinha tudo lá em Garopaba, que era o que eu sempre sonhei ter uma casa em Garopaba, um carro, uma moto, e nunca mais precisar trabalhar. Era exatamente a vida que eu tinha. E eu não me lembro de uma vez eu ter dobrado o joelho para agradecer por essa vida que eu tinha. Então Deus, não é que Deus não estava lá comigo, Ele estava comigo, eu só não via, Ele não ouvia. Quando eu decidi me separar e voltar para o Sul e recomeçar, eu fui do 1000 ao 0 em 3 meses. Eu costumo dizer que, assim, eu saí de uma vida onde eu tinha tudo e eu me vi em 2 meses em uma vida que eu estava com aluguel para vencer em 2 semanas, eu estava com a minha filha comigo e eu estava sem emprego. E eu tinha R$47 na minha conta bancária. E aquele dia de noite eu dobrei o joelho e eu comecei a rezar muito por Deus. Muito, muito, muito. Chorar muito, assim. Como eu nunca tinha feito na minha vida, pedindo ajuda para Ele. E eu me vi sendo acolhida por Deus. E Ele falou literalmente para mim, a única coisa que você precisa é confiar em mim. Somente confie. E eu confiei plenamente e jurei que a partir daquele dia eu entregava todas as minhas decisões e a minha vida para Ele. Tudo eu faria por Ele.
E no outro dia eu levantei e a Tainá me deu um abraço e ela me viu que eu estava com os olhos bem inchados de chorar. E ela disse assim, mãe, não precisa você chorar, vai dar tudo certo. Porque Deus vai ajudar a gente. Pode acreditar que Deus vai ajudar a gente. Ela não queria estar lá, ela queria estar em Garopaba, mas ela sempre me apoiou demais assim. Isso foi numa quinta-feira. No sábado, o meu cunhado, que nunca foi um homem muito... assim, ele Próximo. nunca foi um familiar muito próximo de mim. Mas ele chegou lá em casa e ele me chamou para conversar. Ele falou, e só ele comigo. Ele esperou a minha irmã sair e ele chegou e falou assim, cunhada, vem cá que eu quero conversar com você. Me fala realmente qual é a tua situação, porque eu tô sentindo que você não tá bem. Eu sei que você é uma pessoa forte, tu não demonstra nada, você não reclama, mas qual é a tua verdadeira situação? Me fala. E aí eu falei, expliquei para ele falou assim, você me dá permissão para mim te ajudar? E aí eu falei sim. E aí ele reuniu todos os meus familiares, fez um grupo no WhatsApp e explicou a situação. E aquele dia eu vi o quanto eu era abençoada demais. Porque todas as pessoas que ficaram sabendo da minha situação, clientes, amigas, sobrinhas, afilhadas, todo mundo começou a me ajudar financeiramente todo mês, até que eu consegui me levantar financeiramente. E aí eu entendi, muitas vezes eu me pegava questionando assim, ó, por que que hoje a minha fé é tão maior do que quando eu tinha tudo? Porque você só encontra Deus verdadeiramente quando tudo aquilo que te tira a atenção é tirado de você. Nós cometemos o grande pecado de, em meio à nossa riqueza, em meio a toda a nossa prosperidade, nós tirar o tempo que é de Deus, nós tirar Deus da nossa vida. Então, muitas vezes a riqueza, a prosperidade, o materialismo, ele nos cega para Deus. E eu conheço milhares, assim, eu posso dizer assim, ó, que todas as pessoas que começaram a buscar a Deus perderam tudo. Perderam tudo. Lá, propriamente lá no IBC mesmo, os cursos que eu fiz. Porque tudo era onde estava o ego das pessoas. Isso. A maioria das pessoas diz, cara, parece que quando eu comecei a buscar a Deus foi quando eu comecei a perder. Não é que você começou a perder, é que Deus te tirou aquilo que estava te roubando a atenção dele, para você recomeçar. Ele vai te dar tudo de novo, mas ele vai te dar com você do lado dele, desde que você não feche mais os olhos para ele. E hoje eu me vejo dobrando os joelhos todos os dias da minha vida e agradecendo por tudo aquilo que eu tenho. Tudo, tudo. E eu não tenho nem um décimo do que eu tinha na minha vida. Então o meu encontro com Deus foi na pior fase da minha vida, mas eu decidi que nunca mais ele saía. E ele nunca mais vai sair. Amém. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É interessante que a Bíblia, né? Ela fala assim, Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele realmente é provedor daqueles que o buscam, né? Perto está o Senhor daqueles que o buscam, daqueles que têm um coração contrito e quebrantado. E para falar de Deus, daquilo que Deus ele ministrou no teu coração, falou no teu coração, os adjetivos de Deus, aquilo que Deus é, toda a tua magnificência, todo o teu poder, todo o teu senhorio, né, ele se resume no amor, né? O amor dele para conosco. E se nós entendêssemos de fato e de verdade o amor de Deus, o mundo seria um lugar mais especial para se morar. O mundo seria o lugar mais incrível para você desfrutar, na verdade, né? Já que a gente já mora nele, né? Mas para desfrutar como de fato a gente deveríamos desfrutar. E se entendermos isso de fato e de verdade, a gente vai perceber que Deus é tudo em nós. E se tivermos Deus, teremos tudo aquilo que Ele conquistou, é o conquistador, é o senhorio, e nós certamente só deveríamos ser gratos a Deus por tudo. Então, nesse momento de gratidão, nós somos gratos às pessoas que estão à nossa volta, somos gratos às pessoas que entendem o nosso processo e somos gratos por aqueles que Deus vai colocar no nosso caminho. E se Deus tem esse poder de fazer isso tudo conosco, quem somos nós para dizer que Deus não está agindo em nosso favor? Então eu acho que isso é uma coisa assim que é maravilhoso, né?
E isso dá para nós uma decisão que é diferente. Como é que você toma suas decisões, Mari? Para cada ponto que você desenvolve a sua vida, para cada etapa que você vem conquistando, como é que você toma suas decisões? Você conversa com pessoas, você ora, você consulta a si própria, você fala com teu esposo, você procura alguém que você tenha liberdade de conversar sobre. Como é que você toma suas decisões? Eu acredito muito que as pessoas que nos cercam são as pessoas certas. Hoje eu acredito nisso porque eu acho que quando a gente tem a energia certa, a gente atrai as pessoas certas. Então, eu acredito que todas as pessoas que estão ao teu lado, elas fazem parte de algum projeto da tua vida, mas nem todas precisam estar inseridas em todos os projetos. Quando eu tomo uma decisão, sempre antes de tomar uma decisão na minha vida, primeiro eu converso muito com Deus, eu não faço mais nada sem antes Ele me responder, nada mesmo. Tudo que eu decido fazer é porque Ele manda eu fazer, porque Ele me dá autoridade, porque no momento que Ele diz que sim é porque Ele vai estar do meu lado, se Ele vai estar do meu lado já deu certo. E a segunda parte eu peço para Ele colocar as pessoas certas na minha vida e Ele sempre coloca. Então, todos os meus passos são guiados por Deus. Todas as decisões são guiadas por Deus. E as pessoas que Ele colocou na minha vida me ajudam a dar esse espaço e me trazer clareza o tempo todo também, em relação àquilo que eu faço. E até mesmo nas decisões mais difíceis da minha vida. Eu digo que uma delas, a mais difícil, foi eu deixar a Tainá ir morar com o pai dela. E foi Deus que mandou eu fazer isso, porque eu fui encaminhada, uma história comprida, mas bem resumindo assim, eu fui convidada por uma colega minha para ir num evento de uma casa zen que ia abrir lá na praia mesmo, em Capão. E chegou no dia, essa minha amiga não pôde ir, eu tive que ir sozinha. Depois eu fui entender que era para mim estar lá e não para ela. E tinha mais de 1.000 pessoas lá. E eu cheguei e eu não estava muito à vontade no evento ainda. Eu fiquei bem no fundo, nas cadeiras bem no fundo. E quando encheu todas as cadeiras, a primeira cadeira da frente liberou. A primeira. E eu falei, eu vou naquela cadeira. E eu fui. Quando eu cheguei lá, a gente fez uma dinâmica de duplas, que era uma troca de energia. E você ficava ali uns 30 segundos, 1 minuto segurando na mão da pessoa e após esse momento, um tinha que falar para o outro o que tinha sentido. E eu fiz essa troca de energia ali com a moça que estava perto de mim e quando ela abriu os olhos, ela falou para mim assim, ela disse, Deus está mandando te falar uma coisa. E eu disse, o quê? Ela disse, você tem uma questão envolvendo uma criança. E Ele está dizendo para você deixá-la aí. E aí eu começou a escorrer as lágrimas, assim, eu falei, mas não depende só de mim. Ela falou, depende só de você. E eu falei, mas tem muita gente envolvida. Aí ela disse assim, ó, faça tudo aquilo que o teu coração mandar, porque se você está sentindo no teu coração, é porque é uma resposta de Deus, e se você fizer por Ele, nada mais dará errado. E eu saí do evento, passei a tarde lá e cheguei em casa e fui conversar com a Tainá. Chorei muito também conversando com ela e eu falei para ela, filha, essa é a maior prova de amor da minha vida que eu vou dar para você, é deixando você partir da minha vida. E ela falou assim, mãe, eu nunca vou estar longe de você. Eu vou estar mais perto de você com essa decisão do que se você me prendesse aqui. Então, quando você falou ali sobre a base do amor, a minha filha me ensinou a base do amor. E muitas vezes, uma atitude de amor é aquela que mais vai doer em você. E às vezes a gente não toma por conta do ego, porque eu não quero sofrer. Mas às vezes você precisa sofrer mais para que a pessoa que mereça sofra menos que você. Alguém vai sofrer. Mas a pergunta é quem merece sofrer mais e quem merece sofrer menos, porque uma decisão difícil ambos vão sofrer, né? Então, todas as minhas decisões, elas são baseadas no amor, são baseadas na minha crença que eu tenho em Deus, sempre,
e nas pessoas que Deus coloca na minha vida, que eu acredito muito que Ele colocou e vai continuar colocando as pessoas certas na minha vida. Ou vão ser para me ajudar, ou vão ser para me ensinar, ou vão ser para me edificar, mas sempre vão ser as pessoas certas, sempre vão ser. As escolhas, ela aprendi uma coisa interessante sobre as escolhas. É, escolher é uma coisa muito ruim. Porque quando você escolhe uma coisa, você automaticamente você perde a outra. E bom seria se não houvesse escolhas, mas nós não podemos tirar esse ponto, né, da nossa vida e por conta disso que façamos boas escolhas, que façamos as melhores escolhas. Tem um pastor muito bacana, ele falou assim que grandes decisões elas não são tomadas em conselhos, ainda que a Bíblia ensine que na multidão de conselhos há sabedoria, mas grandes decisões são tomadas quando você coloca teu joelho no chão e você fala a Deus, porque teu servo ouve. Eu acho bacana essa conexão tua com a Tainá, porque a Tainá parece que ela foi, parece não, ela foi dentro desse parâmetro um anjo de Deus, a sabedoria dela, pela idade dela, a maturidade dela, da maneira com que ela literalmente guiou você em alguns momentos, foi fantástico. Parabéns, Tainá, como é que eu vou dizer? Por algo que ela tem, né? Por esse talento que ela tem, que eu acredito que ela também vai ser uma pessoa que vai transbordar sobre muitas vidas também, vai entender isso tudo, e eu acredito que ela tem superado muito, e ela tem sido muito um apoio, tanto aqui quanto lá, né? Através de você, desse apoio teu, que hoje você está fazendo o que está fazendo, porque alguém é o teu motivador, e esse alguém se chama Tainá, e isso é maravilhoso demais. Uma coisa que é bacana é que tudo isso vale o investimento. Isso tudo vale o investimento. E investir na carreira, investir no seu desenvolvimento, literalmente é investir na Tainá, né? E automaticamente em todos que estão à sua volta. Eu tenho o hábito de falar o seguinte: Deus ele te deu, é seu, mas aqueles que estão à sua volta vai desfrutar. Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Então eu falo sempre o seguinte: a bênção é tua, não tem para onde correr. Mas a satisfação de poder somar, contribuir, no final rir disso tudo, dizer gratidão, né? Isso aí é uma coisa que é de todos que estão à sua volta. Porque ninguém é uma ilha. Ninguém vence sozinho. Até aquele que está lá no seu cantinho lá, ele depende das pessoas ou para comprar, ou para partilhar, ou para levar informação, ou para seja o que for. Então ninguém é uma ilha. Então entender isso, eu acho que é trazer a Tainá. E se você pudesse liberar uma palavra agora lá do fundo do teu coração para Tainá, olhando para essa câmera abençoada aí, o que você diria? Eu diria que ela é a razão da minha vida. A Tainá é simplesmente a forma de amor materializada na minha frente. Uma bênção divina mesmo. A Tainá é a forma de amor materializada na minha frente. Ela costuma dizer muito assim para mim: mãe, eu nasci para ser feliz e fazer as pessoas felizes. Eu nasci para sorrir e fazer as pessoas sorrirem. Então, em toda a minha trajetória de vida, hoje, até ontem que eu passei por uma situação de muita saudade com ela ainda, eu digo que ela é usada constantemente na minha transformação. Porque tudo aquilo que eu ainda preciso me transformar, Deus usa a Tainá para isso, sabe? Aquela vez que eu precisava me transformar lá atrás, Deus fez ela sair da minha vida para que eu aprendesse que mesmo para que eu aprendesse o que é verdadeiramente o amor, sabe? Através da liberdade que eu dei para ela, através de respeitar a opinião dela, ela me ensinou o que é o amor. Quando ela voltou para mim, que ela falou aquilo dos pontos de luz, ela me ensinou o que é o amor. Em outros momentos que eu encontrei com ela, que ela me falou de novo, que de novo eu digo que toda vez que ela encontra comigo, ela me mostra que eu estou no caminho certo. Eu acho que faz uns 2 meses eu peguei ela pra gente viajar e ela chegou no carro e ela me abraçou e ela falou assim: mãe, você sabia que quando eu crescer eu quero ser igual a você?
E eu me remeti literalmente, assim, ó, imediatamente eu me remeti lá em 5 anos, quando ela tinha 5 anos que ela me falou aquilo. Você acaba com a nossa felicidade. E eu falei, cara, olha a evolução que Deus fez na minha vida através dessa menina. Eu disse, sério, filha? Nossa, que legal. A minha vontade, de novo, era chorar muito, mas eu queria dar vazão aos sentimentos dela para ela falar. E aí eu disse, sério, filha? Nossa, que legal, que orgulho para a mãe ouvir isso. Mas me conta por que que você quer ser igual a mim? Ela falou, porque você é uma pessoa de Deus. Você é muito linda, você é querida e você é muito fit. E além de tudo, você é zen, mãe, que é tudo que eu quero ser, ela me falou. E aí eu novamente pensei, cara, eu tô no caminho certo. Porque é isso, eu posso ainda não ter o patrimônio que eu quero dar para ela, mas o orgulho eu já dei. Aquele ponto de 5 anos, quando ela tinha 5 anos, que ela me falou aquela frase, para esse ponto dela dizer que ela é igual a mim, que ela quer ser igual a mim, foi a primeira conquista da minha escolha, sabe? Então, a Tainá, para mim, ela é o amor concretizado em vida, na minha frente. Ela é um ser humano de muito amor. Você não precisou de dinheiro para que ela pudesse olhar a riqueza do teu coração. Exatamente. Então, assim, você só demonstrou amor e você demonstrou a sua garra. E o seguinte, eu não posso ficar acomodada com isso. Eu preciso melhorar por mim e melhorar por aqueles que eu amo. Então, esse amor motivador, ou melhor, esse amor ativador, ele provém justamente das pessoas na qual nós temos grandes responsabilidades, ou pessoas que contam conosco. Então, mediante a isso, o que nós podemos fazer é continuar a nossa trajetória de vida, é criar mais oportunidade, é desenvolver melhor aquilo que a gente acha que vai contribuir conosco e com aqueles que estão à volta, porque primeiro vem para você, e o que vem para você, você transborda. O que é bacana quando você fala de talento, de dom, de amar ao próximo, ou de fazer o que você faz, ou que qualquer uma pessoa faz, quando se fala de transbordar sobre vidas, eu acho que Deus ele seleciona algumas pessoas para isso. De fato, não é todo mundo, senão todo mundo estaria fazendo. Então, o simples fato de você ser escolhida para isso denota quão importância você tem no Sul, São Paulo, aonde você estiver, literalmente. Então, assim, é uma responsabilidade e não é uma responsabilidade de cobrança, porque não existe mais isso. Só existe o seguinte, eu sei que vai acontecer e ponto. Eu vejo a sua personalidade hoje, eu olhando você, sua personalidade, você não precisa chorar mais, porque eu acho que assim, quando você tem ciência daquilo que você traçou e está traçando e sabe que vai acontecer, o seu emocional está tratado. A sua, vamos dizer que essa ferida ela está tratada, e o restante é consequência. Então você não vai fazer para ver se vai dar certo, você vai fazer porque você sabe que vai dar certo. Então, esse é o ponto de partida para que as realizações ela fiquem aquecidas no nosso coração. E aí a gente traz ser para ter. Minha filha, eu sou, porque eu tenho certeza que eu vou ter. E aí é impossível, é inevitável dessas bênçãos, né, não acontecer. E isso vale os investimentos. O seu maior investimento hoje, ele automaticamente seria em você. O que você faz? Como é que é a tua frequência dentro da yoga? Acho que isso vale a pena de falar. Dentro da yoga e dentro da meditação. Como é que é a tua frequência disso? É todos os dias? Um dia eu faço meditação? Ou melhor, fala um pouco da importância, né, do yoga e da meditação para a vida das pessoas. Que eu acho que isso vai corroborar com o que você construiu e que a gente vai falar no próximo bloco. Ah, perfeito. O yoga e a meditação, eles são um combo. Eu costumo dizer que não existe um sem o outro, sabe? Então, quando você busca o yoga, algumas pessoas dizem assim, eu gostaria de fazer yoga, mas eu não gosto de meditar. Eu desafio todos vocês e convido a todos a buscarem um pouco mais entendimento sobre o yoga, porque não existe como fazer yoga sem meditar.
Porque fazer yoga é meditar sobre o tempo presente. É se concentrar no tempo presente. Tudo aquilo que você faz no tempo presente se concentra automaticamente, você medita sobre isso. Porque você está focado, né? Então, é o foco, é a consciência plena no momento exato que você está praticando. Isso é meditar. É uma parte muito fácil de fazer. A minha técnica todos os dias com yoga é: todos os dias de manhã eu pratico yoga e todos os dias de manhã eu pratico meditação. Num nível muito mais profundo, mas isso vem de 8 anos. O que eu costumo dizer para as pessoas é: a primeira coisa que deve haver quando se quer buscar a meditação, principalmente, é não ter cobrança. Não se coloque tempo, não se coloque cobrança sobre parar de pensar, porque meditar não é parar de pensar. Meditar é prestar atenção nos seus pensamentos e não fugir deles. Então, eu procuro todos os dias de manhã meditar, que é ter consciência plena sobre todos os meus pensamentos, saber por que eles estão ali, o que eu devo fazer para ou mantê-los, ou melhorá-los, ou colocá-los em práticas. Fazer yoga, para mim, é um exercício mental e físico de saúde plena, assim, porque não existe nada mais saudável do que você praticar yoga. O nosso corpo, ele é uma conjunção muscular. Músculo é o único órgão do teu corpo que não envelhece. Não envelhece, gente. Então, os nossos músculos, eles só atrofiam. O yoga, ele nada mais faz do que soltar automaticamente esses músculos. Ele te devolve mais flexível, né? Toda a flexibilidade. Quando você tem flexibilidade, você tem fortalecimento muscular, você tem melhor qualidade das juntas, dos nervos, né? Que seguram as juntas. Então, tu vai ter mais equilíbrio, você vai ter mais força muscular, você vai ter mais foco, porque você vai estar mais concentrado. É uma atitude de foco que todos os dias você vai fazer. Então, a minha prática diária, eu coloco todos os dias lá no meu Instagram, a aula para quem tiver interesse. Eu mando para vocês, no particular, é só pedir. Então, tanto o yoga quanto a meditação, para mim, são práticas diárias. Eu faço todos os dias de manhã e faço todos os dias durante o dia. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que a gente medita o tempo todo, né? Então, para mim, é uma prática constante. Todos os dias ela está presente na minha vida. Tanto o yoga, quanto a meditação, quanto a oração. Todos os dias. Mari, uma frase. A gente falou de tudo. Falamos quem é a Mari, a tua história. Tainá, que está no nosso meio aqui agora. De um modo assim muito especial. Deus, né, que está conosco. Se você deixasse qual frase, na verdade, você deixaria hoje para as pessoas que vão, né, assistir esse podcast, que vão ver, que vai querer se conectar, com toda certeza? Qual a frase que você deixaria para nós? Eu vou deixar essa aqui que eu acho muito legal. A partir do momento que você entende que você escolhe o que você carrega, você transforma o seu conhecimento em sabedoria. Porque muitos de nós sabemos o que fazer. A questão é se perguntar por que não fazemos. E no momento que eu descubro se faz sentido ou não fazer, você transforma o teu conhecimento em sabedoria, porque você usou ele de forma consciente para a tua vida. Bacana. Parabéns por esse momento, esse primeiro momento. Muito bacana. Você está mais do que preparada. E como diz a frase do filósofo, a sorte favorece a mente bem preparada. Quero agradecer a você por esse primeiro bloco. Gratidão por tudo. Muito bom. Deus abençoe. E as suas considerações finais? As minhas considerações finais são dizer para todo mundo que acredite acima de qualquer coisa no teu poder interior e que tudo aquilo que é feito com amor é transformador. Não existe nada que você coloque amor que não transforme tudo que estiver ao seu redor. Então, acredite na força que você tem e use ela com amor. E não existe nada que você não vencerá neste mundo. Absolutamente tudo. Amém. Obrigado, gratidão e ótima
tarde. Gratidão.